pessoal, só no ano passado, 291 pessoas morreram em decorrência de LGBTfobia, sendo 18 dessas quase 300 pessoas por autoextermínio. Minas Gerais é o segundo estado com maior índice de violência contra o público LGBTQI, PN+. E não é, eu acho que só essa informação já é um ótimo motivo para a gente estar discutindo esse tema dentro de um órgão público. Então, para começo de conversa, eu queria que a Nicari e o Maicon me falassem se vocês já sofreram preconceito. Eu acho que você já trouxe um número muito alarmante e preocupante também, né? Saber que as nossas vidas, elas existem um prazo de validade pelo simples fato de nós sermos quem somos e as pessoas se acharem no direito de fazer com que a gente não exista, é muito preocupante, porque nós nascemos, vivemos, existimos e vamos ocupar todos os lugares que for nessa sociedade. Infelizmente, a gente sabe que a gente sofre esse preconceito, essa transfobia todos os dias, mas é também entender a partir de como lidar com essa situação, para onde levar, né? É claro que eu sofri preconceito, né? Preconceito é uma posição subjetiva. Então ela está no campo intelectual, por assim dizer, né? No sentido de ser subjetiva. Portanto, ela é moldada em diversos setores sociais, na família, na escola, no trabalho, né? Assim, e na estrutura. Agora, LGBTfobia, que é o mais importante, eu sofro desde que eu me entendo por LGBT. Nós não somos uma comunidade. Comunidade é como na religiosa, é um grupinho muito ideário, com coisas muito próximas, com morais muito próximas. Nós somos uma população, cidadãos, cidadãs e cidadanes, né? Que compartilhamos desse direito à cidade, mas divergimos em termos da nossa experiência, né? Da pluralidade das nossas experiências pessoais, afetivas, sexuais, enfim. Então, quando a gente percebe que aqui nesse espaço do poder público não tem representação que coincida com a população que está representada no Brasil, isso é LGBTfobia institucional, que deriva da LGBTfobia estrutural. Qual que é a importância desse movimento que está sendo feito aqui? Que existem mecanismos formais, materiais, de mudança da realidade. Muda-se estrutura, problemas estruturais, muda-se com soluções estruturais. Colocar as cotas é uma solução provisória, mas também ela é estrutural, né? Fornecer, dentro dos recrutamentos amplos, espaços para essas pessoas aparecerem. Doutor Paulo, numa situação em que a pessoa se sinta ofendida, que ela sofra LGBTfobia, o que deve ser feito? O que legalmente a gente pode procurar? Em termos legais, infelizmente, existe uma omissão sistemática e estrutural do nosso poder legislativo de nos garantir leis protetivas. E essa infelicidade e essa lacuna, essa omissão, ela tem sido suprida por decisões paradigmáticas e importantíssimas do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a ação direta de omissão, de inconstitucionalidade por omissão, 26, que passou a equiparar os crimes de LGBTQIA+, fobia, ao crime de racismo, reconhecendo que o racismo é uma estrutura de opressão contra populações minorizadas. Então essas pessoas podem procurar os aparatos estatais de segurança pública e aí a gente precisa capacitar os aparatos estatais de segurança pública para receberem essa demanda com dignidade, com humanidade, com respeito, inclusive registrando no boletim de ocorrência, né, no REDS, a orientação sexual e a identidade de gênero da vítima, porque se nós não temos esse registro no boletim de ocorrência e no REDS, nós não temos a leitura de política pública de quantas pessoas travestis e transexuais foram violentadas, quantas pessoas homossexuais ou bissexuais ou intersexo foram violentadas. Super importante duas coisas. Primeiro, que existe um formulário que foi pensado pelo movimento social em articulação com o Ministério Público há alguns anos, formulário Rogéria. A gente vai trabalhar ele aqui em Belo Horizonte, trazer discussões na parada, nós vamos trazer uma pessoa do Ministério dos Direitos Humanos para conversar com a gente a respeito disso, que é um formulário que pode ser usado
tanto pelo poder público quanto pelo movimento social, para tentar suprir algumas lacunas que são mais complexas de se mexer na estrutura. Agora, uma coisa que é fundamental, que eu vou repetir, que o Dr. Paulo falou aqui agora, que é à medida em que você for fazer uma denúncia, for registrar qualquer coisa, registre boletim de ocorrência, o REDS, qualquer uma. Agora, exija que no boletim esteja escrito tal como você falou. Não permita que o policial altere nada. Permita apenas que ele redija tal qual você disse. E se ele se recusar, chame o superior. Se precisar, ligue para o Ministério Público, ligue para o Paulo. Ligue para dizer que não estão registrando seu boletim como você diz. E peça o registro da sua identidade sexual, né? Da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, sua identidade de gênero. Que para nós é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou antes que existe até uma certa dificuldade em identificar o número certo da população LGBT. Você acha que é por medo? Eu tenho certeza. Imagine que o censo hoje funciona como um questionário. Então a pessoa chega, te faz perguntas e você responde, né? E a gente sabe que tem impactos. A gente vai precisar de outros elementos para poder mensurar a população LGBT, né? Quando o censo chega na sua casa, ele vai perguntar às pessoas que estão ali, né? Assim, qual que é a sua identidade de gênero? Ah, eu sou trans, pronto, palco meu. Né? Ah, eu sou viado, eu sou gay, eu sou lésbica. Então, existe uma dificuldade. A gente percebe, quando cruza os dados, que a população a qual o censo se refere, que é uma população pequena de LGBTs, grande parte delas estão na camada dos 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos, que são pessoas que moram sozinhas ou que moram ou já têm um tipo de autonomia e já conseguem dizer a respeito. Mas existe uma infinidade de pessoas. Quando você estratifica o dado, você percebe que esses dados se referem-se muito mais às grandes cidades, médias e grandes cidades, né, metrópoles, mas quando você pega cidades pequenas, você não vê. Então tem a ver com medo, não com a resistência, com isso que eu falei, com a dificuldade de lidar com a estranheza, né? Nicari, quando você sai de casa, coloca uma peruca, se maqueia, você acha que isso é um ato de resistência? Eu vou pedir só para você segurar, só para eles trocarem a bateria ali. Você quer me dar 5 minutos? Tá? Meninos. Tá? Não, então pode ir. Gente, que pergunta forte é essa, né? Quando eu comecei os meus trabalhos enquanto uma artista drag queen transformista, lá em 2008, na extinta boate New Eros, eu consegui entender que a arte drag, ela seria a minha forma de rentabilidade. Ela seria a minha empregabilidade. Então, aí eu falo que a Nicari Aike, realmente, ela está para além de uma maquiagem, para além de uma peruca, para além de um figurino, para além de umas joias, de uns acessórios. Realmente é a resistência para a minha existência, né? Então, trazer a minha arte drag para esse lugar, enquanto Nicari, enquanto essa mulher travesti, enquanto essa pessoa preta, eu acho que a Nicari Aike, ela me dá muita força. Acho que é impossível a gente tratar da temática gay, lésbica, queer e não falar sobre preconceito, falar sobre medo, falar sobre própria aceitação, sobre receios. Eu acredito assim que muito do preconceito que a gente sente, o pior é dentro de casa, e foi para isso que eu trouxe a Ana Paula aqui. Porque ela é mãe de uma pessoa da população LGBT. E eu queria que você me falasse um pouquinho de como é essa aceitação dentro da sua casa, como que foi isso? Falar dessas histórias, muitas vezes, doem, machucam, né? Nos remete a passados muito conflitantes, né? A pessoas que poderiam ser importantes e passaram a não ser, porque não nos apoiaram. Então, assim, o meu maior respeito a vocês. Eu sempre emociono. Mãe é foda. Quando eu tenho 2 filhos lindos. O Rafael, ele é gay e ele nos contou, eu tenho 61 anos, então ele
quando ele tinha 15 anos, eu já sabia, gente. Quando o Rafa tinha 1 ano, 2 anos, eu já sabia, sabe? E aí, quando ele fez 15 anos, ele falou pra gente, né? Mãe, deixa eu Tá bom, meu amor, tenho não que- precisa chamar de senhora, não, pelo Eu amor tô de Deus. atrasado já. Eu vou tentar ser objetivo. Então, quando ele tinha 15 anos, ele contou para a família que realmente ele não gostava de mulher. Eu falei, ai, filho, você já tentou, meu filho? Tenta, por favor. Aí ele falou assim, mãe, eu já tentei, mas eu não gosto. Eu queria gostar. Ia ser mais fácil, né? Ia ser uma vida mais fácil, eu não teria que passar por coisas que eu estou passando. Eu queria, mas eu não consigo. Aí eu fiquei despirocada, né? Fui para a Praça da Liberdade, fiz umas caminhadas, procurei um psiquiatra, falei, eu estou precisando, de meu filho precisa vir aqui. O psiquiatra olhou para mim e falou assim, não, ele não, é você. Né? E eu descobri uma coisa, gente, vocês aí tenham certeza que quando a família apoia o filho, a filha, o filho, quando ela apoia, ninguém mexe. Ninguém mexe. E se tentar mexer, vai se ver, né? Então, eu sofri muitos preconceitos, muitas batalhas eu tive que enfrentar dentro da própria casa, fora de casa, né? Algumas amizades foram rompidas e outras construídas, né? Mas meus filhos são lindos, né? E são principalmente lindos porque eles têm uma mãe maravilhosa também, né? Porque eu não tenho dúvida que o preconceito dentro de casa, quando ele não existe, torna muito mais fácil a própria aceitação, né? O entendimento daquela pessoa em relação à sexualidade dela. A gente tratou de assuntos áridos aqui, igual eu falei antes, de preconceito, de medo e tudo mais, mas eu acho que tudo se resume ao amor, né? Porque o que todo mundo quer é amar o outro da forma como ele deseja. E, enfim, eu quero agradecer vocês por terem... Claro. Acho que é super importante. Eu trabalho na área da educação. E, por favor, pais, mães, famílias, apoiem seus filhos, filhas e filhos. Porque, assim, o índice de pessoas que estão se auto, né, destruindo, que estão, sabe, vem aumentando muito. Se a gente não apoiar, a gente vai ter mais problemas ainda. Então, assim, vamos construir um ambiente de amor, de fraternidade, de empatia, onde eu me reconheço no outro, o outro se reconhece em mim. Eu nunca entendi por que tem isso. Nós estamos falando de amor, né? Muito obrigado. Não tenho nem mais o que falar. É isso. Obrigado.